Olá pessoal, saúde e paz para todos. Dando sequência aos nossos estudos dos equipamentos hospitalares, abordaremos hoje a questão da complexidade desses equipamentos. Em que consiste essa complexidade? Podemos fazer manutenção em equipamentos de alta complexidade? Como são esses equipamentos? Exemplos desses equipamentos. Analisemos o nosso quadro para elucidar um pouco mais essa questão da complexidade que acompanha muitos equipamentos e os hospitalares não poderiam ficar de fora. Temos os equipamentos chamados de baixa complexidade. São equipamentos que utilizam, em princípio, tecnologias mais simples. Em menores quantidades, menos tecnologias e com poucas interações. Exemplos desses equipamentos, chamados de baixa complexidade: termômetro simples. Observe, termômetro simples. Isso porque temos termômetros bastante complexos, como, por exemplo, os termômetros eletrônicos. E eles não podem aparecer aqui. São termômetros simples, baixa complexidade. Nebulizador, umidificador, homogeneizador, entre outros. Ou seja, existem equipamentos dessa linha que não utilizam tantas tecnologias, que não requerem tantas normas, tantos procedimentos, protocolos. São mais simples e, por conseguinte, também desenvolvem funções mais simples. Mas vejamos os de média complexidade. Os equipamentos chamados de média complexidade são equipamentos que utilizam tecnologias mais aprimoradas, em quantidades bem diversificadas e com bons níveis de interações. Nota-se que nessa linha de equipamentos de média complexidade temos o oxímetro de pulso, temos o capnógrafo, monitor cardíaco, desfibrilador, entre outros. Ou seja, é uma linha que já tem aí a incorporação de tecnologias diversas. Já está num grau de complexidade maior, exigindo mais treinamento, exigindo mais equipamentos de testes, de aferições. Em algumas situações, diagramas esquemáticos, por exemplo, manual de serviço, para você desenvolver a manutenção. É uma linha que requer muito cuidado do ponto de vista, principalmente, dos ajustes, calibrações. Por quê? São equipamentos que têm mais interações tecnológicas entre as tecnologias atuantes. Observemos então os equipamentos chamados de alta complexidade. De alta complexidade. Esses equipamentos de alta complexidade são justamente aqueles equipamentos que utilizam tecnologias mais avançadas. Então, observe que não são simplesmente tecnologias aprimoradas, e sim tecnologias avançadas, em maiores quantidades e com muitas interações. Os exemplos desses equipamentos nós temos aqui: tomógrafo computadorizado, equipamento de ressonância magnética, equipamento de ultrassom, entre outros. Ou seja, nessa linha de equipamentos de alta complexidade, que também pode-se dizer que eles são de tecnologia de ponta, muitos deles, tecnologia de ponta, tecnologias mais novas, emergentes, os técnicos precisam estar bem treinados, os engenheiros conhecedores profundamente das funcionalidades, das estruturas, para que haja uma boa manutenção, para que as
ações de manutenção possam surtir efeito desejado nas funções que eles vão desempenhar junto aos pacientes, através dos médicos e do pessoal da área de saúde. Então, com uma observação vale aqui, observem aqui no final, a observação diz assim: para a manutenção eletromédica, que é a manutenção de todos os dispositivos, equipamentos, sistemas da área de saúde, é de suma importância compreender as tecnologias, seus níveis, quantidades e interações. Isso ocorrendo nos dispositivos, equipamentos e sistemas. Então, o principal objetivo dessa aula de hoje é chamar a atenção para a questão da aplicação tecnológica. Muitos equipamentos incorporam tecnologias diversas. Mas como são essas tecnologias? São tecnologias básicas? São tecnologias mais simples, que fica mais fácil, você até com um multímetro, um jogo de chaves consegue desenvolver? Ou são equipamentos que já têm aí um grau maior, mais acentuado de aplicação tecnológica e por isso mesmo o multímetro e muitas vezes nem o próprio osciloscópio vai ser suficiente. Precisaremos de equipamentos, de dispositivos, de instrumentos específicos de testes, de calibrações. Aí é quando você tem as tecnologias mais rebuscadas oferecendo suas funcionalidades, mas necessitando, tendo carência de atuação específica, equipamentos específicos no processo de manutenção. Quando você está diante, por exemplo, de um equipamento de alta complexidade, para se ter uma ideia, no processo de instalação, na manutenção desses equipamentos, você tem a presença de engenheiros. Em alguns casos, os próprios médicos comparecem nessas etapas, quando vai se lidar com os equipamentos, porque eles precisam conhecer a fundo os equipamentos, e eles próprios vão fazer a utilização, se não for do ponto de vista de manuseio, mas será do ponto de vista de entender o que sai desses equipamentos, que podem ser imagens, podem ser sons, podem ser gráficos, taxas. Então, os médicos precisam compreender isso daí. Logo, diante de uma manutenção de alta complexidade, com certeza os treinamentos de engenheiros, médicos, supervisores, encarregados de manutenção, os treinamentos dos técnicos, dos operadores desses equipamentos, devem estar todos em dia. Não apenas ter o treinamento, mas treinamento em dia, atualizado para uma manutenção mais eficiente. Por esse quadro, deu para se perceber claramente que os equipamentos, eles estão em função das tecnologias. São as tecnologias que vão dizer se eles são de baixa, média ou alta complexidade. E se isso está posto, então precisamos compreender que quanto mais tecnologia empregada, mais cuidados, mais necessidade de atenção com esses equipamentos, necessidade de precisão no processo de manutenção, para que haja a manutenção das funções de cada um deles, a preservação do que eles fazem, porque com certeza nós podemos relacionar, e é uma relação bem interessante desse quadro com o da aula anterior, em que nós podemos fazer uma relação dos equipamentos de alta complexidade, né, com aqueles equipamentos que fazem terapia, porque incorporam mais tecnologia, não é verdade? Podemos relacionar os equipamentos de média complexidade com aqueles equipamentos que fazem diagnósticos.
E, finalmente, relacionar os equipamentos de baixa complexidade com os equipamentos, né, que fazem a monitoração. Embora isso não seja algo fechado, fixo, constante o tempo todo, porque as tecnologias mudam bastante, estão sempre em evolução, em atualização, mas podemos fazer, na prática, no dia a dia da manutenção, essa relação entre as tecnologias e o grau de complexidade, e tecnologia e grau de complexidade também comparado com as funções dos equipamentos, o que para nós representa aí uma interação entre a aula passada e a aula de hoje. Ok? Então, essa foi a nossa aula, dando aí essa expansão na compreensão, no conceito, no entendimento dessa linha tão importante de equipamentos, para que estejamos todos aí preparados com as bases suficientes para os próximos conteúdos. A todos uma boa noite, um forte abraço, espero todos na próxima aula. Cuidem-se, até a próxima.